sustentação do requerimento. Senhor presidente, com certeza, nós ainda não tivemos acesso ao trabalho feito pelo deputado Alfredo Kaifer, nosso amigo, e tendo em vista que até amanhã os trabalhos da Câmara e do Senado haverão de funcionar, a nossa solicitação é para nos aprofundar justamente naquilo que foi produzido. Por isso eu estou pedindo a retirada de pauta e peço aos companheiros da comissão para acatar o requerimento e apoiá-lo. Em discussão, o requerimento do deputado Manuel Júnior, que solicita a retirada de pauta por 48 horas para conhecimento do parecer que foi distribuído somente na data de hoje pelo deputado Alfredo Kaifer, nosso relator. Em discussão. Senhor presidente, queria fazer um apelo ao deputado Vicente Queira, a palavra de Vossa Excelência. Fazer um apelo ao deputado Manuel Júnior que retirasse o requerimento, deixasse fazer a leitura, que também é uma forma de ter conhecimento do conteúdo, e depois ele ainda tem o expediente de vista se for necessário. Certamente não vamos votar hoje, então é apenas para fazer a leitura que atende o requisito do requerimento, que é o conhecimento do conteúdo. Em discussão, o requerimento do deputado Manuel Júnior. As senhoras senadores, os senhores senadores, as senhoras deputadas, os senhores deputados que votam favoravelmente, permaneçam como se encontram. É complicado isso, porque nós temos... Mas como negar ao deputado o direito dele analisar? O pedido é praticamente pedido de vista isso daí. E outra coisa, a ponderação que eu faria, se o deputado... é que a gente pudesse, pelo menos, talvez, ler o relatório e logo depois da leitura... concedesse uma vista ou prazo de 48 horas. É claro que o que ele está pedindo é diferente. Eu estou tentando apenas, então, somente, quer dizer, se o relator tiver a oportunidade de ler o projeto, foi distribuído cópias aí, eu entendo. E quero dizer que, se for a voto, deputado Manuel Júnior, eu vou votar favoravelmente ao requerimento de Vossa Excelência. Muito obrigado. Estou apenas fazendo uma ponderação. Muito obrigado, senador Moca. Eu mantenho, senhor presidente, o requerimento e peço, obviamente... Em votação, o requerimento de autoria do deputado Manuel Júnior. As senhoras e os senhores deputados e deputadas, senadoras e senadores que votam favoravelmente, permaneçam como se encontram. Um, dois, três, eu não estou nessa, estou na outra. 6, contrário. Quanto domínio? Pode levantar o braço, senhoras e senadores? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5. São 5. Senhor presidente, antes de Vossa Excelência proclamar o resultado, sim, eu também gostaria de ir na linha que foi colocada aqui pelo senador Moca, e fazer um apelo ao deputado Manuel Júnior, pelo seguinte, vamos pensar aqui numa questão lógica. Vamos imaginar que a gente realmente retire de pauta. Isso depois não vai acontecer mais. Então, vamos fazer um acordo que, se tivéssemos essa sugestão, deputado, se nós tivéssemos a leitura apenas do relatório, Vossa Excelência encerraria, após a leitura, encerraria os trabalhos da comissão dentro de um acordo feito com a aquiescência do deputado Manuel Júnior. Bem, pela contabilidade da Secretaria, 5 deputados e senadores, enfim, votaram contrariamente, 4 votaram favoravelmente. Nesse sentido, está derrotado o requerimento de Vossa Excelência. Tudo bem, senhor presidente, eu ia verificar, mas em atenção... Vossa Excelência pode pedir verificação. Não, mas não vou fazê-lo, tá? E aí, veja só, em atenção aos presentes, os colegas que fizeram a solicitação, nós vamos permitir a leitura e, em seguida, nós vamos, obviamente, solicitar vistas. A reunião destina-se à discussão e, eventualmente, votação, mas votação não haverá em sentido da vista coletiva. Nós vamos passar a palavra, sem mais delongas, ao deputado Alfredo Kaifer para que ele possa proceder à leitura de maneira sintetizada, julgo eu,
para que as senhoras e os senhores parlamentares possam conhecer o conteúdo e o teor de Vossa Excelência. A palavra de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhora senadores presentes a esta audiência. Nós estamos em procedimento formal da leitura e apresentação do relatório da 612. Eu reitero procedimento formal porque não passará, obviamente, mais do que por isso. Em função, mesmo que não houvesse pedido de vista, como há um procedimento de que o Congresso Nacional não estará em recesso, esta medida provisória ela terá o seu vencimento no dia 1º de agosto, ou 4 de agosto, que seja. Como pela manhã os líderes da Câmara deliberaram que não haverão sessões na Câmara Federal, mesmo com o Congresso em recesso, nós não teremos, se aprovado aqui neste plenário, nesta comissão, a medida provisória, nós não teremos a votação dela na Câmara dos Deputados. Por sequência, o Senado também não estará reunido para deliberações. Então, não haverá, por consequência, também votação no Senado, ou seja, se tivermos aqui qualquer vitória, ela será de pirro, porque, como eu disse já em algumas vezes, há algumas semanas, a medida provisória 612 está ferida de morte. E nós estamos aqui acompanhando as exéquias dela e estamos em cortejo final. Mas, para atender o procedimento, eu quero aqui fazer um breve relato do nosso trabalho. A medida provisória dispõe sobre controle aduaneiro de bens procedentes do exterior ou a ele destinados e sobre a autorização para exploração de centro logístico industrial aduaneiro. Altera a Lei 10.865, de 30 de abril de 2004, reduz a zero alíquotas de contribuição para PIS, PASEP e de COFINS, incidentes sobre indenizações que se refere à Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, altera a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, para dispor sobre multa pecuniária pelo descumprimento do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, inovar e dar outras providências. Houve procedimento protelatório de várias sessões e que nós deveríamos ter feito a leitura do relatório. Isto não aconteceu e grande parte do que estava inserido nesta medida provisória foi incorporado à medida provisória 610, quer sejam o programa Inovar, o tema sobre a incidência de indenizações de isenção de PIS e PASEP e de COFINS sobre as indenizações que se refere à Lei 12.783, para relembrar, estes foram o sistema de usinas que acabaram tendo as suas concessões antecipadas e o custo disto estava inserido e acabou sendo colocado na 610 para que não houvesse incidência de PIS e COFINS sobre um montante grande de operações destas usinas. Na 610 incorporou-se também a desoneração de folha de algumas áreas tais, e eu refiro-me aqui à principal delas, que é o setor de comunicação, que foi lá
alocado. Mas, como diz aqui, dá outras providências e nós atendemos a vários pedidos de deputados e inserimos no PLV instrumentos que nós achamos que é de muita importância e que desonerariam, inclusive, alguns setores. Sobre o tema principal, que é portos secos, vamos chamar assim, que é a denominação que se deu, versa sobre a implantação de sistemas aduaneiros no sistema retroportuário. Eu li a matéria de forma aprofundada, houve muita discussão sobre o tema, se caberia licitação, concessão, e nós entendemos que seria um sistema moderno, de aprimoramento, coisa que alguns países do exterior já fazem há muito tempo. Levar a estrutura de importação e exportação, o que se chama de retroportuária, levar para o interior do país. Nós, quiçá, um dia chegaremos a uma condição de que a gente possa embarcar um container de produto e ele tenha a mesma rotina burocrática que seja destinada do Mato Grosso, por exemplo, para o estado de São Paulo, seja a mesma que se destina para Tóquio, para qualquer país da Ásia, da Europa, o que quer que seja. Este procedimento teria um avanço nesse sistema e nós teríamos ganhos importantes. Lamentavelmente, não é dessa vez, ou poderá ser feito por um outro procedimento legislativo, mas não através desta medida provisória, lamentavelmente. Resumo aqui, então, apenas... quero reiterar que recebi a comissão da frente, uma comissão da Frente Parlamentar da Saúde da Câmara, que pediu que nós colocássemos e inseríssemos novamente o refis das Santas Casas, e assim o fizemos. Atendemos nada mais do que em muitas das medidas provisórias já aconteceram, mas que foram revogadas, um pleito de muitos deputados e do setor empresarial, que é a reabertura ou uma nova oportunidade a que empresários pudessem se inserir no sistema de refis, onde tem muitas empresas com os seus impostos atrasados e que poderiam ser recompostos. Agora, há poucos dias, nós aqui versamos no Congresso, numa medida provisória, todo o parcelamento dos municípios em 240 meses, inclusive uma emenda de minha autoria, que fez com que nós fôssemos de 180 para 240, limitado a 1% do orçamento dos municípios. Quero entender que este tema nós temos que voltar a discuti-lo, que é uma readequação, um ajuste a esse sistema das Santas Casas, que estão com problemas com dívidas de INSS, dívidas fiscais. As empresas estão hoje também ainda com muito problema e temos que fazer esse ajuste. Atendemos outras demandas de deputados com várias emendas, mas que não cabe aqui nós atermos digamos, a esses detalhes. Quero dizer que nós já há várias semanas colocamos o texto da medida provisória à disposição. Houve, evidentemente, pequenas alterações, porque ainda havia demandas não atendidas, mas na quinta-feira nós colocamos o texto definitivo na Secretaria do Congresso Nacional e entregamos
ao presidente, ao vice-presidente, ao relator, revisor, um material impresso com o texto definitivo. Então, não é por razão de não termos acesso ao relatório que aqui se poderia ensejar qualquer ato protelatório. Mas, enfim, de toda forma, nós não teremos tempo para levar a medida provisória ao plenário e, certamente, muitos dos ajustes que aqui estão, nós, através de emendas ou de outras formas, nós, quiçá, poderemos aproveitar em medidas provisórias subsequentes. Aqui para dizer que, sobre a admissibilidade, as matérias tratadas nessa medida provisória não se encontram entre aquelas vedadas pelo parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição Federal. A constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa adequada também em todo o texto, em todo o teor da medida provisória. Adequação financeira e orçamentária, as medidas relativas à matéria aduaneira não têm implicação com aumento ou diminuição de receitas orçamentárias. E, no mérito, nós somos a favor, somos favoráveis à aprovação do texto integral. Então, senhor presidente, eu faço aqui a conclusão, então, apenas lendo o seguinte teor. Conclusão. Pelos motivos acima expostos, que estão à disposição de todos os deputados e senadores, concluímos. 1. Pelo atendimento da medida provisória 612 de 2013 aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, pela constitucionalidade, juridicidade e adequação técnica legislativa da medida provisória, pela adequação financeira e, no mérito, pela sua aprovação. Era isso, senhor presidente, que nós tínhamos a relatar. Está aqui também o PLV em anexo à disposição de todos os deputados e senadores e senadoras. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, parecer. Vistas ao parecer do relator, senhor presidente. Concedido vistas ao... Queria pedir vista conjunta, presidente. Concedida vistas coletiva. Não havendo mais nada a tratar, vamos encerrar a presente sessão. Antes, porém, solicito o apoio das senhoras senadores e senadores, deputadas e deputados, apenas para, ao encerramento dos nossos trabalhos, propor a dispensa da leitura e a aprovação da ata desta reunião. As senhoras e os senhores parlamentares que concordam permaneçam como se encontra. Aprovado. Está encerrada a sessão.